prevenção é a melhor solução. Só que não pagar a multa também vai ser considerado inadimplente. A administradora não pode fazer assessoria jurídica. O jurídico ele tem que estar no dia a dia do condomínio, não só quando acontece um problema. Assinava com um monte de coisa para ganhar ali um valor, porque ele já recebe do condomínio. E deixava o condomínio com o pior serviço. E começa agora mais um Convivendo em Condomínio, porque viver bem é apenas o começo. E para você que já nos segue, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar, a difundir toda essa informação que é feita com muito carinho, especialmente para você. Agora, você que ainda não segue o canal, tá esperando o quê, meu amigo? É só clicar. E esse programa só é possível com o apoio dos nossos patrocinadores. Repinte, especialista em restauração predial. Se você ainda não conhece o trabalho deles, entra no site e você vai se surpreender. E Óticas Manassés, eles têm um trabalho incrível em loco lá no condomínio. Se você não viu o trabalho deles, você está precisando de um óculos. Pessoal, e para você que não assistiu o primeiro bloco, porque sim, este é o segundo bloco com a entrevistada a doutora Liliane Panini. Olha, o primeiro bloco ficou incrível a ponto de extrapolamos o nosso horário, tomamos uma bronca do diretor, o pessoal do YouTube ligou pra gente reclamando que a gente extrapolou o limite. Então vai lá, assista, porque vale muito a pena. Então, vamos começar aqui o nosso segundo bloco. Seja muito bem-vinda à continuação do que estávamos falando. Obrigada, Renato. Vamos lá, Liliane, a gente, no nosso primeiro bloco aqui da nossa entrevista, a gente estava falando sobre o inadimplente antissocial. Então, só para que a gente possa recapitular o que a gente estava falando, eu queria que você continuasse a falar nisso, porque é um assunto que muda o dia a dia do condomínio ali. Exato. Então, na verdade, o que eu estava comentando era sobre a alteração do Código Civil, que está em fase de aprovação, né? E que dentro das alterações tem a possibilidade de cobrar 10% de multa do inadimplente, desde que previsto na convenção, que o inadimplente de forma recorrente poderá ser considerado um condômino antissocial. E tem mais um detalhe. A multa não paga o dano do condomínio que ele quebrou ou algum convidado dele ocasionou ao condomínio, também será considerado inadimplência. Isso é muito legal. Porque geralmente assim, ó... As multas. A multa, o que a multa hoje? Hoje não entra, né? Não entrava. Eu sei que tem, de forma equivocada, algumas administradoras que colocam o valor da multa junto com a cota condominial. Isso está incorreto. Elas devem ser multas distintas com boletos distintos. Hoje, com a alteração do Código Civil, continuará sendo dessa forma, ok? Só que não pagar a multa também vai ser considerado inadimplente. Que hoje tem toda essa polêmica, eu não paguei a multa, eu não paguei alguma reforma, alguma coisa, eu sou inadimplente? Tem muita jurisprudência, que dizia que não. Muitos profissionais, muitos juristas que têm posicionamentos diversos. E agora o Código Civil vai dizer que essas pessoas também são inadimplentes. Isso ficou muito bom. Repassando para o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal pedia para colocar a multa separada do boleto condominial hoje em dia, porque se a pessoa achasse que a multa não era válida ou não estava de acordo... Não pagava nada. Não pagava nada. E aí você não recebia a cota condominial. Então era feito para isso. Agora, vai continuar sendo feito para manter exatamente isso, porém, caso ele não pague agora a multa, ele já é um inadimplente. Exatamente. Bem isso porque, até completando o que você falou, quando se coloca num boleto único, eu posso fazer uma consignação em pagamento, ou seria o correto, né, depositar o valor da cota condominial, que é incontrovérsia, e a multa, ela tem que ter vários passo a passo, manifestação prévia, isso, aquilo, aquele outro, que pode ser invalidada judicialmente se a gente não seguir. Então, a gente caía num bolo único que agora vai facilitar um pouco. As coisas estão melhorando, hein? As coisas estão ficando mais fáceis, a vida do síndico está ficando mais fácil. A vida do síndico está ficando mais fácil e estamos dificultando a vida do inadimplente. Que é o certo, né? Porque ele dificultava a nossa vida. E porque, querendo ou não, né, a gente falou isso no outro bloco, a lei, depois que ela mudou em 2002, ela meio que passou a mão na cabeça do inadimplente, né? Ou seja, a punição era pouca, o processo demorava muito tempo, né? A doutora explicou, né, sobre o trâmite de uma ação de execução e tal, mas ainda existem muitas praças, muitas empresas, muitos estados
que ainda tendem a entrar primeiro com uma ação de execução, para Uhum. depois entrar com uma ação de... Né, É o contrário, né? uma ação de conhecimento, desculpe, para Isso. depois entrar com uma ação de execução. Então... O que na de execução também facilitou, porque antes você entrava com várias ações para cobrar. Hoje você faz parcelas vencidas e vincendas. Então, todas aquelas que forem vencendo no já estão decorrer do processo, automaticamente no processo. já estão automaticamente no processo. Isso facilita muito. Claro, questão do advogado, muitos acabam optando ainda por questão de ação de conhecimento, por questão de honorários, é um outro posicionamento deles, né? Eu não sou muito de acordo, eu sou de acordo realmente com a execução. Deixa eu aproveitar, então, e pedir para você explicar para a gente um pouquinho da estrutura do teu escritório, no geral, mas também no de São Paulo, porque estamos em São Paulo. Sim. E queria entender um pouco mais. Isso. Na verdade, o escritório hoje, como ele ficou predominantemente especializado em direito imobiliário e condominial, a gente setorizou. Então, nós temos um setor que faz só as demandas trabalhistas do condomínio, que tem um advogado especialista em direito de trabalho. Eu, na verdade, sou especialista em direito de trabalho e processo de trabalho, direito empresarial e gestão de empresas e direito imobiliário e condominial. Essas são as minhas pós-graduações. Devagar, eu me perdi. Eu sou pós-graduada em direito de trabalho e processo de trabalho, Tá. direito empresarial e da gestão de empresas e direito imobiliário e condominial. Ufa. E ainda teve tempo de casar e ter o Enzo. Tive tempo de casar, palestrar e ser Enzo, diretora da Associação dos Síndicos. E abrir 3 escritórios em locais diferentes. Então, Seu dia tem horas a mais, conta o segredo pra gente. Mas tá vendo por que eu amo São Paulo? Porque aqui tudo acontece 24 horas. Aqui em qualquer horário do dia eu encontro, ou da noite eu encontro o que eu quero e o que eu preciso. Concordas que isso tem minha cara, então? Tem. Seja muito bem-vinda ao caos. Seja muito bem-vinda a São Paulo. Eu sou suspeito porque eu amo essa cidade, eu adoro São Paulo. Exatamente por isso. Você sabe que tudo acontece. Que eu reclamo, falo, não tem qualidade de vida, porque tem trânsito. Pede para mudar, não muda nem por nada nesse mundo eu saio daqui. E a questão de adaptação, né? Até o trânsito, eu falei hoje, Renato, quando eu estava vindo, como eu não conheço tão 100% ainda como é o trânsito, eu saio um pouquinho antes, se organiza. E eu vi que o hábito do pessoal aqui ia começar um pouco mais tarde e até mais tarde. No sul a gente começa mais cedo e termina mais cedo. Então, para mim, como eu acordo 5, 6 horas da manhã, eu vou dormir 10, 11 horas da noite, meia-noite, para mim isso aqui tá perfeito, mais um pouco. Você vai acabar mudando, porque você vai passar a dormir a 1 da manhã. Pode ser. É o comum daqui. É comum daqui. Eu também, quando eu morava lá no sul, a minha rotina era basicamente essa. É diferente, então, né, eu Thiago? tenho algumas, né, alguns rituais de manhã, de treino, disso, daquilo e tal. Então, oficialmente, minha agenda começa às 10 da manhã. Mas eu vou parar às 8 da noite, 9 da noite. Ontem eu parei 9 da noite. Bem, o ecossistema da cidade é diferente. Bem que, se a gente for pensar, a gente não termina cedo, porque tem assembleias, né? Assembleias são quando? À noite, sábado de manhã e no literal de final de semana, né? Sábados e domingo, aquele sol maravilhoso de Florianópolis, você lá na Praia dos Ingleses, fazendo uma assembleia, todo mundo tomando uma água de coco. Aqui em São Paulo ocorreu isso, eu de terno. Quantas vezes terno. derretendo no salão de festas que o ar-condicionado estragou, a aprovação de convenção, começamos às 10 da manhã, saímos de lá às 7 e pouco da noite. Deixa eu voltar, porque você me enrolou e não disse a estrutura. Tá bom. Então, aí nós setorizamos. Então, temos o advogado especialista no direito do trabalho, para cuidar da demanda trabalhista do condomínio, o advogado especialista na área do direito de cobrança, né, direito de cotas condominiais. Então, um especialista só faz cobranças. A parte consultivo, que é o dia a dia do condomínio, notificações, advertências, análise contratual. E a parte do contencioso, que vai envolver as ações de produção antecipada de provas, vícios construtivos e outras demandas que tem no condomínio. E o nosso setor de cobrança aí extrajudicial. Thiago, sabe um programa que eu acho que ia ser muito legal, cara? Sobre timeshare. Sim. Que é uma coisa que eu gostaria de conhecer mais. Aqui em São Paulo ainda praticamente não tem. Renato, explica para as pessoas o que é timeshare. Cara, timeshare é quando você tem 2 filhos e divide o tempo entre eles. Mentira, não é isso não. Timeshare, gente, é o seguinte, é multipropriedade. Cada multipropriedade pode ser dividida em até 52 donos. Por que 52 donos? Porque a gente tem 52 semanas. Logo, quando você comprar o seu timeshare, o menor que você pode ter, a menor fração é 1 semana. Óbvio que eu posso comprar
quase todas? Pode, isso não interessa. Mas você vai ter, por exemplo, como a gente estava vendo para comprar, estava vendo com o Thiago, a gente vai comprar um timeshare em Aspen para a gente poder esquiar e tal. E aí ele estava pleiteando comigo quem ia na parte do inverno, no Natal e tal. E aí então você divide aquele imóvel com outras pessoas. É um conceito totalmente diferente porque você vai dividir manutenção. Eu, Renato, tenho um certo preconceito por não ter vivenciado isso ainda, e eu tenho aquele negócio de eu gosto das minhas coisas do meu jeito, mania de velho, gosto das minhas coisas do meu jeito, então eu gosto de deixar, sei lá, no banheiro o meu shampoo daquele canto, minha escova de dente e tal, e é uma casa em que você vai dividir com sei lá quantas pessoas, depende de quantas pessoas comprarem esse timeshare, e cada um vai ter o seu jeito, então eu teria problemas em, por exemplo, ter uma rinite alérgica enorme, se eu dividisse com um fumante, eu não ia conseguir, então tem pontos que eu preciso entender como funciona. Eu tenho uma opinião sobre essa modalidade que é assim, você tem que comprar entendendo que isso é um investimento, ponto. Se você puder usar na semana que vai ser a sua semana durante o ano, perfeito. Se não, você tem que entender isso como investimento, não como eu tenho um imóvel em tal lugar, entende? Porque o sentimento é diferente. Né? A gente tem alguns exemplos aí conhecidíssimos a nível nacional, um exemplo até lá de Florianópolis, tem o Costão do Santinho, eles, né, têm esse modelo de comercialização, né? Os meus sogros têm uma cota também num resort em Angra, até eles foram para lá esses dias, que também é uma semana por ano, então eles entendem que eles têm o uso uma vez por ano lá, mas se você entende que esse imóvel não é seu e é só um investimento, tá perfeito. Agora, sabe o meu ponto? O síndico, desculpa te cortar, mas eu vou trazer você e sua sócia para fazer um programa sobre isso. Era esse o ponto que eu queria convidá-la, não sei se é possível, claro. Mais para frente, as duas aqui. Na verdade, fica difícil trazer duas pessoas, porque só cabe desculpa, vai ser você de novo ou só a sua sócia. Vocês têm a opção de escolher, mas seria sobre timeshare. Mas o ponto sou síndico de um empreendimento em timeshare. Então, vamos supor que ele tenha 200 imóveis, vezes 52. Olha quanta gente na Assembleia. Então, são pontos que eu queria entender como funciona para um síndico na prática, no dia a dia, porque é um mercado novo que vai crescer e é um síndico extremamente especializado, assim como na área de hotelaria. Você tem a sindicatura em hotelaria. Tanto que a timeshare, multipropriedade, está de forma muito recorrente na região de Gramado, na Serra Gaúcha. Porque é uma região hoteleira, né? Exatamente. Hoje está em construção agora a rede Kempinski, que são os hotéis mais luxuosos do mundo, que compraram todo o Laje de Pedra, que é um hotel famoso e tradicional de Canela, que é grudado com Gramado. Quando a gente fala Gramado e Canela, são cidades muito próximas, e então dá divisa, né? É linda as duas. É um pedacinho da Europa no Brasil, ambas. Inclusive, eu conheci Campos do Jordão no final de semana, que eu achei também muito charmosa, muito bonita. Proporcionalmente, ela é muito menor do que Gramado e Canela, mas tem as mesmas coisas. E lá se trabalha muito com multipropriedades. Então, nós temos na nossa carteira de clientes imobiliários que fazem essas vendas também. Então, a gente acaba convivendo e vendo as nuances disso diariamente. Gostou? Quer um programa sobre isso? Bota aí nos comentários que daí a gente faz acontecer. Vamos voltar aqui para futuras alterações do Código Civil. O que mais aí você percebeu que vai acontecer? Então, o Código Civil, na parte de condomínios, ele está entre o artigo 1331 a 1359. É muito pouco, né, gente, se a gente olhar. Só que tem tantas peculiaridades que quando começaram a fazer a alteração, eles trouxeram várias coisas que eram práticas e eram problemas do dia a dia. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção é a alteração de destinação. Por exemplo, antes a alteração de uma academia para virar um salão de festa, ou vice-versa, a gente precisava de um quórum específico. E a alteração agora, ela diz que pode ser por maioria simples dos presentes em assembleia, desde que seja de caráter provisório, precário. Então, se eu for instalar um mercadinho naquele ambiente, que seja só por um ano, por exemplo, é provisório, não é? Então, por maioria dos presentes em assembleia, com pauta especificamente convocada para essa finalidade, eu posso fazer essa alteração. Mas isso abre margem para dúvida enorme, porque, ao meu ver, Renato, qualquer ambiente da brinquedoteca para academia é temporário, é só eu tirar a esteira e voltar à piscina de bolinha. O Pets Place, em relação à academia, eu tiro o equipamento e boto o espaço pet.
praticamente quase todas as alterações de destinação são temporárias. Talvez sim, Renato, mas antes eu não podia fazer nem essa temporária. Eu precisava de 2/3 para fazer essa temporária. Hoje eu não vou mais precisar. Eu tô com uma questão lá no meu prédio, inclusive, que tem um salão de festa lá que não é usado para nada, absolutamente para nada. Eu moro num condomínio que 90% são idosos, e eles queriam transformar isso numa academia. Uhum. Não tem core específico para isso. Mesmo porque, vamos lá, para que vai transformar uma academia num prédio de 90% de idosos? Não. Não, para Os que vão idosos, transformar o salão de festas? Eles querem. eles querem que seja uma academia, porque Legal. o salão de festa ninguém usa. Eles querem, e assim, eu moro numa região que tem Diferente. várias academias ali, e a reclamação deles é, a gente vai na academia, sempre tá lotado, se a gente tivesse uma academia aqui, seria muito melhor pra gente. Sabe um serviço legal para, se eles conseguirem fazer, o síndico colocar um personal no horário comercial para que os idosos tenham acompanhamento. E aí teria como contratar, teria como fazer várias coisas. Nossa. Mas não tem core específico para isso. Bom, então só passando assim, vamos fingir que o pessoal sabe, quando o pessoal pega e coloca o mercadinho, não é só a maioria simples do que tem hoje. Eles tinham que fazer o quê? Na verdade, o correto era uma aprovação de 2/3 se eu estiver fazendo uma alteração de destinação. Era o que eu sempre falei, mas eu precisava que um advogado pudesse falar, porque já teve 1000 debates com isso. E o que acontece hoje que é uma prática recorrente no mercado? Eu sempre digo, o jurídico ele vai estar ali para orientar da melhor forma. Não significa que a Assembleia é obrigada a cumprir aquilo que a gente está orientando. Então, a gente orienta o procedimento correto e alerta sobre os riscos. Quais são os riscos hoje de eu colocar um mercadinho num local que tem outra destinação? O risco de um morador indignado mover uma ação contra o condomínio. Qual é o prejuízo do condomínio quanto a isso? Do condomínio, em regra, não vai ter, porque quem está instalando lá que arca com todas essas despesas. Então, desde que o contrato preveja que nessa eventualidade que a gente sempre sugere colocar, o mercadinho que se instalou faça as adequações ou retire do local e esteja ciente sem multa por parte do condomínio, ok, de acordo, mas é muito claro, é uma alteração de destinação, não estou precisando de 2/3. Então é por isso que o pessoal faz isso, porque não vai dar prejuízo no final. E até não na seara da alteração do Código Civil no direito condominial, mas sim na parte de contratos, que é uma outra coisa que está tendo uma alteração. Não me faça muitas perguntas ainda. Não, mas ainda, peraí, falou em contrato, já estou quase levantando para saber o que é. Conte. Mas assim, basicamente, hoje a gente firma um contrato, a gente assina, a gente tem um contrato engessado, por assim dizer. Então, a alteração do Código Civil, ela está falando sobre discutir cláusulas, em resumo. Peraí, desculpa, eu vou te cortar, peraí. Contrato engessado, tipo, eu contratei uma terceirizada para me dar 5 funcionários por um valor X. Tá engessado nisso. Isso, e por 24 meses, 36 meses, 60 meses, tudo depende da parte negocial. E depois que você assinou o contrato, em regra, a não ser por um acordo entre as partes, você consegue negociar algumas coisas. E agora, o Código Civil mesmo está trazendo a situação da gente poder negociar este contrato e algumas cláusulas que existem nela. Sabe o que eu pensei agora? E os síndicos vão entender o que eu estou falando. Normalmente, quando você vai concorrer numa assembleia agora de síndico, o anterior, antes de sair, assinava um monte de contrato com um monte de coisa que você não ia precisar, que você nem queria. E aí eu não estou falando no geral, estou falando de pouquíssimos síndicos que entendiam como sendo a última chance de ganhar bola, de ganhar propina, de ganhar algo em cima do condomínio, assinava com um monte de coisa para ganhar ali um valor, porque ele já ia sair do condomínio. E deixava o condomínio com o pior serviço e ia acabar com tudo. E o novo síndico estava ali enrolado com um contrato hiper amarrado e tinha que aguentar aquilo por sei lá quanto tempo. Agora não mais. Agora Vou fazer o advogado do diabo aqui. Lógico, vamos lá. Como prestador de serviço. Vamos supor que esse síndico que assinou esses contratos aí, ele não seja um mau caráter. Maravilha. Que ele não receba a bola, porque a gente está falando da maioria. Isso. Não estamos falando em casos pontuais. E aí eu sou um prestador de serviço. E aí eu firmo um contrato contigo. E aí a lei está dizendo que você pode querer negociar toda hora esse contrato? Não seria bem assim.
Vamos lá. O que E eu aí posso... é questão de interpretação. Mas qual foi o intuito do legislador neste caso? Foi com que aquelas cláusulas leoninas, aquelas cláusulas de certa forma abusivas, elas possam ser negociadas antes de recorrer ao judiciário. Tipo, multa de 500 meses. Perfeito, eu acho que tem que ser assim, dessa forma. Eu trabalho especificamente na área financeira para o mercado condominial, e o que eu vejo de contrato com umas cláusulas absurdas, mas um negócio assim que você fala assim, não é possível que alguém assinou isso aqui. E aí eu acho que faz total sentido. E aí vamos lá, e aí vou puxar a sardinha um pouco para o lado jurídico. Por isso que é muito importante o condomínio ter uma assessoria jurídica no dia a dia. O jurídico, ele tem que estar no dia a dia do condomínio, não só quando acontece um problema. Não tem que ser reativo, tem que ser proativo. Se você, síndico, tem um jurídico muito bem alinhado dentro da tua gestão, esse contrato nem vai ser assinado se ele tiver essa cláusula leonina. O advogado já vai olhar e vai dizer, cara, isso aqui vai te dar um problema. Né? Mas que bom que o Código Civil também está mudando, porque a maioria não tem um advogado no dia a dia, infelizmente. E eu sempre tenho um lema do escritório que eu digo, a prevenção é a melhor solução. Porque quando você tem um jurídico dentro do teu condomínio, eu sempre digo que jurídico, administradora, garantidora, assessoria jurídica são coisas totalmente distintas. Na minha concepção, cada um tem que caminhar de forma individual. Tá? Eu tenho muito essa visão. Então, quando tu tens uma assessoria jurídica, que você, o contrato, o síndico está afirmando o contrato, o que ele faz? A parte comercial, negocial do contrato. A parte jurídica, ele tem que encaminhar para um profissional habilitado. Com certeza absoluta. A administradora, ela te faz uma parte de assessoria jurídica, mas não, possivelmente Desculpa, não vai eu vou te ser. corrigir. A administradora não pode fazer assessoria jurídica. Ponto. Isso é uma função do advogado. E se a tua administradora faz, por favor, denuncie na OAB. É o mínimo que você faz para o teu mercado. Existe uma vedação legal mesmo, pela própria OAB, que a administradora não pode ofertar o serviço jurídico juntos. Mas o que acontece? Quando o contrato vem para nós cuidamos, para nós ou para qualquer assessoria jurídica contratada, ele vai cuidar exatamente disso, de toda a parte negocial, tempo de contrato, cláusulas leoninas, e o que venha a prejudicar o condomínio, e também trazer algo que resguarde o condomínio acerca de uma eventual rescisão. É muito comum, Renato, que tu falou exatamente isso, o síndico está saindo, enche de contrato, vai embora, e isso é de sua morte do país. Tá? Isso não é só aqui, infelizmente, isso é meio que uma prática, eu sou muito contrária a isso, mas a gente não tem muitos poderes, né? Mas aí, o novo síndico entrou, o novo síndico, tá tudo certo, o contrato está sendo cumprido, tá prestando um bom serviço, ok, vida que segue. Agora, se não estar, uma coisa que eu bato direto não é rescindir, gente, é fazer uma notificação oportunizando a correção para depois poder fazer uma rescisão motivada. Porque, assim, a rescisão motivada, ela tem que ter uma motivação, não é? Eu não quero mais. E a empresa que está prestando serviço, ela tem que ter ciência, é o contraditório, ampla defesa, que exige desde uma multa para um condômino até qualquer outra coisa. Quando a gente vai para o judiciário discutir isso, se a gente cumprir o passo a passo anterior, a chance de êxito é elevadíssima. Não adianta, eu não quero mais essa empresa aqui, vamos rescindir, são ruins, notificamos a rescisão, ok, mas não tem uma prova, não foi feita nenhuma notificação anterior, aí o advogado, coitado, não vai conseguir fazer milagre. Que, assim como o síndico, a gente também não é operador de milagres, né? A gente consegue o quê? Evitar que o problema aconteça. Então, consultou, analisamos o contrato, participamos da assembleia, orientamos o quórum exato de qualquer coisa, fizemos o correto, a vida do síndico fica muito mais fácil. Mas se faz tudo sozinho, sair corrigindo depois que está errado, o que a gente vai fazer? Sim. Operar milagres não está no nosso... Eu achei que era uma das coisas do síndico. Todo mundo acha, né? Do síndico e do advogado, coitado. Mas a gente não foi feito a semelhança de, seja lá da nossa religião, dele, e ele não faz milagre? Por que a gente não faz? Não estou entendendo. Pois é. Me buguei agora. Vira e mexe, digo, gente, como o Rio Grande do Sul teve enchentes muito tristes ano passado, quando eu venho tudo aquelas coisas que fizeram sem consulta, de gente, minha bola de cristal deu uma fundadinha aí na enchente do Rio Grande do Sul, e eu não estou podendo operar ou prever o futuro. Então, assim, serve com o síndico, com a administradora, com o jurídico, com a empresa. Avisa antes, avisa que a gente faz o procedimento correto. Perfeito. Renato, chegamos naquela hora. Já? Não dá pra gente fazer uma pergunta antes? Infelizmente, acho que não, porque nós vamos estourar o tempo. Já estouramos o tempo. É que a porta tá aberta. Fecha pra mim. Agora ela não foge. Agora vamos à parte que interessa.
Ah, que beleza. Liliane, a gente tem um quadro dentro do nosso programa que é um pinga-fogo. Tá? Meu Deus do céu. Então, a gente vai te falar uma frase, uma pergunta, enfim, e você tem que responder pra gente com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não é, eu vou justificar, não. Fala primeiro. Se você quiser justificar depois, tudo bem. Mas é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Eu não estava preparada para isso. E se enrolar, vai de novo com outra pergunta. Não tem como fugir. A Renato, porta já tá fechada. começa você aí. Vamos lá. E é rápido, hein? Um absurdo jurídico que você já teve que explicar com calma. Um político, contratado por um político que queria levar um burrinho para dentro do apartamento, deixava pastando no campo ao redor do condomínio o borrichó dele. E aí foi notificado dizendo que não podia e ele queria levar para dentro do apartamento. Tinha até botinho, menino. Não é um absurdo? Vocês já viram isso? É um absurdo. Uma frase que toda convenção deveria ter. Os incomodados que se retirem. Uma assembleia que você nunca vai esquecer, pro bem ou pro caos. Uma ameaça durante o decorrer da assembleia. Um hábito que te salva dessa tua rotina bem puxada. Leitura. Um projeto seu que ainda está engavetado, mas que vai sair. Neste exato momento, o meu maior projeto era São Paulo. E ele já está em andamento. Ótimo. Maravilha. Liliane, a gente já está seguindo para o final do nosso bate-papo aqui. Eu acho que foi o bate-papo mais longo que a gente teve aí das nossas entrevistas. E eu queria que você desse um recado ou uma orientação para quem está começando agora no mercado condominial, que está chegando no mercado condominial. Como que essa pessoa pode iniciar, sendo estudante de direito, ou sendo síndico, sendo administrador, enfim, a gente quer o teu direcionamento para quem está chegando no mercado agora. Pessoal, eu vou falar um pouquinho, bem basicamente, da minha história e dizer para vocês o seguinte: eu nasci no interior, eu cresci, me formei e eu nunca parei. Esse meu jeitinho agitado de ser sempre foi assim. Existiu uma coisa que me trouxe onde eu estou, que é a persistência. Não adianta a gente achar que a gente vai galgar o sucesso que a gente quer no primeiro ano ou nos primeiros meses, porque não é assim que funciona. E só tem uma forma de dar errado, se você desistir. Caramba! Essa eu vou levar para mim. E nem foi ensaiado. Adorei. E assim, Liliane, e agora para a gente encerrar mesmo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os síndicos do Brasil. Todos eles vão receber essa mensagem. Qual seria? Síndico, haja com ética, transparência, existe mercado para todo mundo, não desvalorize o teu produto, o teu valor e se aperfeiçoe a cada vez mais. Existe mercado para todos, quanto mais qualificado vocês forem e mais abertos a aprender, mais vocês vão chegar no seu objetivo. Tem uma velha frase que eu costumo falar, que eu gosto muito e que eu levo para minha vida, é aquela que diz assim: quanto mais sei, só sei que nada sei. E essa é a nossa vida, de todos os profissionais. Que programa maravilhoso. Demais. Bom, e para você que não assistiu o primeiro bloco da entrevista com a doutora Liliane, volta lá, assiste, que ficou maravilhoso. E para todos, lembrem-se, nosso programa sai toda quarta-feira e sexta-feira ao meio-dia. Então, quarta-feira que vem, novo programa com um novo entrevistado, especialmente para vocês. E se você ainda não curtiu o nosso programa, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo. Gente, e mais uma vez, não se esqueçam, deem uma olhadinha, chequem lá os nossos patrocinadores, Repinte e Ótica Manassés. E nos encontramos na próxima quarta-feira ao meio-dia. Até lá! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.